Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Aisha Correia, que é consultora de estilo, com formação internacional, tem uma grande experiência nessa área e vem falar para a gente sobre a questão de como alinhar a nossa essência com a nossa imagem e comunicar isso através da nossa vestimenta. Ela é autora desse livro, A Sua Moda, uma das autoras, e vem compartilhar hoje nesse bate-bola que está incrível. Vem conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e veja como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Antes de começar, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Se você está gostando do que tem visto por aqui, já deixa seu like e compartilhe com outras pessoas também. Se tiver sugestões de outras pessoas que eu possa entrevistar, deixa aqui nos comentários. Vamos juntos aumentando cada vez mais essa rede. Querida Aisha, seja muito bem-vinda a esse encontro. Fico feliz por você ter aceito o nosso convite e realmente admiro demais seu trabalho. Quando a conheci pessoalmente lá pelo nosso clã com a Gil Panzeres, fiquei ainda mais admirada, foi realmente incrível a nossa troca. Depois eu li o seu livro, que eu vou indicar depois por aqui também, Muito bom! aprofundei mais, excelente seu trabalho, e agora eu quero que as pessoas conheçam ainda mais sobre o seu trabalho, como aplicar isso para o dia a dia. Então, antes de passar a palavra, eu gosto de perguntar, quem é a Aisha para além do currículo? Conta um pouquinho para gente. Bom, eu sou a Aisha Correia, então eu sou uma pessoa muito apaixonada por pessoas e tudo a minha vida profissional, tudo que eu faço tem muito a ver com cuidar das pessoas. Então, quando eu descobri essa área de consultoria de estilo, que é onde eu trabalho hoje, eu já tinha muito disso, eu era professora de inglês antes, então eu já gostava de ensinar, eu sou pós-graduada em tradução, então era isso de gostar de traduzir palavras, e hoje eu me sinto muito assim, traduzindo roupa, né, em comunicação para as pessoas. Então eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo meu trabalho, eu tenho uma família que me dá muito apoio, então eu acho que se eu tivesse que resumir quem eu sou, além dos títulos do currículo, eu acho que é isso, uma pessoa muito apaixonada por cuidar dos outros. Perfeito, e dá Acho que para ver é mesmo isso. esse seu cuidado nos detalhes, pelo pouco que eu já conheci do seu trabalho, pelo nosso encontro pessoal. E acho que a gente vai se conectando com quem tem valores parecidos com o nosso. A gente foi, desde aquele Sim, encontro, seguindo esse é contato. verdade. E conta um pouquinho pra gente, Aisha, como, assim, as pessoas têm muita dificuldade. Eu falo bastante sobre posicionamento profissional, sobre comunicação, mas elas têm dificuldade na prática, além da questão da comunicação em si, do não verbal, de como se vestir, de como passar aquela imagem que elas gostariam. Conta um pouco desse link em relação ao seu trabalho também. Perfeito. Olha, eu vejo muito assim, a roupa, sem dúvida, é uma poderosa ferramenta de comunicação. E quando a gente ouve isso, a gente pensa muito assim: "Ah, já sei, se eu vestir roupas caras, se eu vestir roupas de marca, as pessoas vão me respeitar, vão achar que eu sou uma profissional bem-sucedida, logo terei mais clientes". E as coisas são muito mais profundas do que isso, porque a comunicação, quando a gente pensa que a roupa comunica, ela começa comunicando para a gente mesma, porque ela não é uma ferramenta de linguagem, é uma ferramenta de vestir. Então, literalmente, a sua roupa toca a sua pele. E eu brinco bastante com as minhas clientes, assim, nada fica tão grudadinho na gente quanto a nossa roupa. Nem nossos Hum. pais na infância, nem nosso marido, ninguém fica tão grudado em você como a sua roupa. Uhum. Então, esse contato do tecido, isso já gera sensações. Então, isso já diz muito também como você cuida de você mesma. Então, quando eu vou na casa de algumas clientes e falo assim: "Ai, essa calça eu não uso muito, eu não quero desfazer, mas eu não uso muito". Eu falo: "Por que você não usa?". "Ah, porque ela pinica". Então, gente, quem é que tem que ter no guarda-roupa uma roupa que te faz mal, fisicamente mal, que te pinica? Então, é muito difícil você projetar qualquer imagem se a sua roupa está te pinicando, isso transparece. Então, a Uhum. ideia de que a roupa comunica tem muito a ver com esse toque, né, então a roupa, o toque da roupa no nosso corpo, qual efeito a gente tem quando a gente se olha no espelho. Então eu olho no espelho e falo: "Eu estou me sentindo segura com essa roupa". Isso obviamente vai ter grandes desdobramentos sobre quem você é, quais são suas referências. Então tem pessoas que falam: "Nossa, eu amo saia rodada e nem sei por quê". E você vai conversando, você descobre que a avó dessa pessoa, que era uma ídola para ela, usava muita saia rodada. Então ficou marcadinho para ela ali um símbolo, um ícone de estilo é quem usa saia rodada. Então, o que aquilo significa para você, esse significado simbólico da roupa, ele gera essa comunicação com a gente. E aí, se você está sentindo de verdade: "Eu estou me sentindo segura, eu estou me sentindo bonita", isso transparece no seu gesto, né, na sua comunicação não verbal,
e até na nossa maneira de agir, de falar com mais segurança, as pessoas sentem no tom de voz. Então eu acredito Com muito nesse certeza. trabalho, de que a roupa vai comunicar, sem dúvida, se ela estiver muito, linkada com o que você está sentindo naquele momento e como você está comunicando para as pessoas. Então eu vejo, de verdade, ela é como uma ferramenta. Então não é a roupa Uhum. sozinha, não adianta eu ler na internet: "Olha, as roupas escuras transmitem mais seriedade", né, se a minha postura não está dizendo para ninguém que isso é sério, se meu tom de voz. Então eu vejo como um conjunto, é um pouquinho mais complexo do que só vestir e achar que aquilo vai ter um superpoder e mudar completamente a sua comunicação. Perfeito. Porque hoje em dia, com tanta informação na internet, tem aqueles hackzinhos, tem aquelas listas, faça isso que vai funcionar com você. Basta cortar o cabelo, basta usar essa cor, basta não sei, que você já vai passar. Não é bem assim. Porque a roupa ela é uma extensão de quem nós somos, que ela pode estar alinhada com quem nós somos, e isso potencializa os nossos pontos fortes, ou estar completamente desalinhado e aquilo já gerar um impacto. Mas a pessoa está com uma roupa que diz ou que pode dizer isso, mas a fala dela é outra, a postura é outra e aquilo não entra no equilíbrio, não é mesmo? Exato. E a gente tecnicamente, na minha área, a gente chama isso de ruído de imagem. Então, Uhum, ruído de imagem é algo que está falando o contrário do que você está tentando. Então, de repente, eu falo assim: "Ai, eu sou empreendedora, eu quero passar uma imagem mais sofisticada". Então, aí minha consultora de imagem vai me dar a ideia de usar uma seda, que é um tecido nobre, um caimento perfeito, assim, as costuras bem certinhas, então tá tudo então aquilo está falando sobre elegância, sobre estar tudo refinado, um tecido incrível. E aí eu chego no lugar, e aí, por exemplo, eu já sento com uma postura assim, né, que não parece que eu tô feliz de estar ali. Eu saio uhum, falando alto com as pessoas, falando palavrão, então, é um ruído de imagens, fala: "Essa roupa, esse corpinho não combina com essa pessoa, tem alguma coisa muito errada ali". Então, sim. a gente a tentar sempre minimizar esses ruídos, porque não adianta a gente tá dizendo, né: "Ah, tô muito feliz de estar aqui com você, Ale", se eu estiver totalmente: "Ah, tô muito feliz de estar Sim, aqui", ninguém vai comprar essa olhando para o imagem. lado, que não consegue É, falando baixo, com uma cara não assim fechada. conecta. Não Uhum, conecta, então a roupa faz a mesma coisa, e é pior ainda, porque o ruído de imagem chama muito atenção para o negativo, seria melhor até você estar menos, com mais no cantinho, do perfeito. que você se expor a dizer uma coisa diferente com sua comunicação, diferente do que você está tentando com o que é visual. E a gente sabe que tem muitos estudos, muita discussão sobre primeiras impressões, que é uma questão de segundos. Então, eu não estou dizendo que isso não é importante, mas não adianta você ter aquela primeira impressão que você fabrica uma coisa incrível se ele não se sustentar com o tempo, Exatamente. Depois o né? impacto é ainda maior. E isso Sim, vai ao porque encontro de uma base que é o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que me deixa confortável, o que me deixa segura, quais são os meus pontos fortes para eu conseguir transferir isso. E posso dar um exemplo meu. Durante muito tempo eu não usava tanto colorido, assim, laranja, verdão, amarelão, porque eu uhum. vim da área do direito. Então, o direito é o quê? Tradicional, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que não, né. E eu nunca me identifiquei dentro do direito tradicional, e tá tudo bem para quem trabalha na área, não é isso, eu tô trazendo uma reflexão mesmo. E eu comecei a traduzir quem eu era através das minhas roupas, também pela cor, porque eu sou muito alegre. Então eu fui num evento até aí em São Paulo, recentemente, que eu fui com uma calça laranja e com uma blusa, assim, um rosa meio roxo, uou, e um cinto com um detalhe. Então, eu cheguei, mas aquilo fazia parte de quem eu era. Então, eu sou de estar sorrindo, eu sou de acolher as pessoas, eu sou. E ao mesmo tempo era um corte de tecido bom, que passava um profissionalismo, que passava aquilo que eu também sou. E muitas pessoas vieram até mim e falaram: Ali, você está incrível, tá realmente como você é, adorei. Tá todo mundo aqui, ó, meio preto, meio azul marinho, você veio e isso faz parte de quem você é. E eu achei muito bacana, porque as pessoas chegaram a falar comigo sobre isso. Então, para ver como é Que importante esse demais. autoconhecimento para poder transferir isso também através do nosso estilo, da nossa roupa. Exato. E para mim, Ali, foi o contrário. Eu era tradutora, então eu vinha de um ramo também, de você, né, a estrela é o palestrante, não a tradutora, então eu ficava de preto num cantinho na cabine de tradução, então o normal para mim era isso. E aí quando eu fui fazer a transição de carreira, eu falei, não, agora eu vou trabalhar exclusivamente com consultoria, eu contratei uma consultora, até porque eu acho que é legal você passar pelo processo, se você é uma profissional de consultoria, você passar pelo processo, ver como a cliente se Sim. sente. Eu contratei a consultoria, eu falava o tempo todo para ela, olha,
eu queria usar mais minha cartela de cores, agora que eu estou trabalhando em consultoria, eu queria passar uma imagem mais colorida, mais criativa e tal, eu fiquei falando o tempo todo. E aí a minha consultora fez um ótimo trabalho, então não estou de jeito nenhum criticando o lado dela, mas eu senti que eu fiz muita pressão, olha, eu quero, e a gente fez um trabalho mais rápido, assim, ela me deu que eu, olha, então essas são as cores, comprei roupas mais coloridas, eu usei um pouquinho, olha, não durou um mês, eu comecei a não gostar das roupas que eu comprei com ela, eu acabei doando, e em um ano eu não tinha nada do que eu tinha comprado na consultoria. Então, o Uhum. que eu senti? Que eu estava muito presa ao que eu achava que as pessoas queriam de uma consultoria de imagem, que ela fosse muito colorida. Fiz pressão, tentei, e aquilo não era eu. Então, eu não sou uma pessoa, por exemplo, de cores escuras e neutras, não é isso. Mas até a minha cartela de cores, eu gosto de cor mais clara, mais delicada. Então, cor Uhum. zona, eu sinto que quase que a cor me engole. Então eu uso muito pouco, é mais assim um evento, uma foto, mas no meu dia a dia eu sou muito do cinza, do rosa claro, é tudo muito calmo aqui na minha casa, né? Sim. E isso foi uma questão de autoconhecimento. Então, não é que a minha consultora errou, é que eu quis forçar um uso da cor intensa e viva que não era eu. E Uhum. aquilo não é só uma questão visual, é uma questão assim, muita cor ou muita estampa me deixa muito agitada. Parece que minha cabeça fica mais bagunçada. Então eu preciso de menos para as coisas funcionarem no meu Pra ritmo. equilibrar ali. E então ninguém está errado. Então, se uma pessoa fala assim, olha, eu quero encontrar, a gente não pode falar assim, ai, a Ali falou que é para usar cor mais forte, então. A Aisha falou para usar É, cor clarinha. Não é nenhuma coisa nem outra, é você usar as suas cores. Aquilo que faz é. sentido para você. E você só vai saber se você olhar para dentro, né? Porque não adianta, ai, tá, o rosa choque tá na moda, Valentino falando. Se não for sua cara, você vai parecer fantasiada, você não vai se... A gente fala que não segura o look, a pessoa tá Uhum. visivelmente incomodada. Como aquelas pessoas que Desconfortável, assim, né? é Uhum. visível. Por exemplo, quem fala Sim. assim, eu quero uma coisa mais sexy, eu vou usar a tomara que caia, por exemplo, e fica o tempo todo puxando para cima, não fica sexy, fica É. incômodo. Fala, moça, você quer um casaco? Porque você não tá bem. Então, é a mesma coisa. Então, o ponto de partida é sempre isso, né? O que é, mesmo que se você falasse, né? Você queria uma coisa, quero usar mais cor, e eu também queria usar cor. Isso não faz a gente seguir a mesma receitinha de bolo. O seu jeito de usar cor Claro. é um, o meu é outro. O tom dessa cor é um para você, é outro para mim. Então, como é que a gente pode fazer essa equação? É o que você disse. Eu queria mostrar minha alegria, mas eu não quero que eu deixe de ser profissional por causa disso. Então, Sim. é um planejamento mesmo. Então, se a cor que eu mesma uso cores mais claras, mas eu sempre tive um feedback de parecer mais nova do que eu era, então eu não queria parecer inexperiente. Então, eu vou usar umas cores mais delicadas, mas eu vou caprichar na alfaiataria, vou usar acessórios maiores. Então, a gente faz esse desenho para que a Uhum. pessoa sinta o que ela tem que sentir e a partir daí ela vai agir como ela deve agir. Perfeito. E um outro ponto que eu acho muito bacana dentro do seu trabalho é essa questão de eu não preciso ficar comprando o tempo todo. Eu não preciso ter um guarda-roupa do tamanho da minha casa para eu conseguir passar isso ou me sentir confortável. Pelo contrário, é preferível ter menos, mas usar aquilo que está lá, do que ficar acumulando coisas que não passam aquilo que eu desejo, não, realmente um consumismo que não faz sentido para aquilo que a gente precisa. E até falando agora de mim, dessa minha vida nômade agora, estava comentando com você que eu vou viajar com uma mala apenas durante um ano, uma mala despachada. E já estou pensando o que realmente é primordial para mim e não necessariamente é a calça preta que ela vai ser a minha coringa, porque, por exemplo, eu já tive uma calça verde bandeira que eu usei tanto quanto a preta, eu consegui fazer um mix dela, consegui fazer ela ser versátil. Então fala um pouco sobre isso também, esse equilíbrio entre se encontrar e não ficar precisando o tempo todo esse consumismo. Eu sei que você também preza bastante pelas marcas nacionais. Fale um pouco sobre isso. Sim, é uma coisa engraçada, porque isso é uma tradição, essa coisa da lista de tem que ter, dos must Uhum. have, é uma coisa que vem muito do fim dos anos 90, anos 2000, quando a gente tinha os manuais de estilo. Então eu lembro do meu pai, que tinha o Chique Homem da Glória Calil, então não é uma crítica ao trabalho da Glória Calil, mas era um momento, o Zeitgeist que a gente fala, era o espírito do tempo. Naquele momento, as pessoas pediam, por favor, Glória, quais são as 10 peças que não podem faltar no guarda-roupa de um homem, no guarda-roupa de uma mulher. Então, era a cultura da época. Isso Sim. ainda existe. Se você for no Pinterest, eu lembro que uma vez eu entrei nas estatísticas do Pinterest, muita gente, que é aquela rede que as pessoas vão colocando pastinhas de inspiração, alguns dos pins, né, mais famosos, das publicações mais famosas, eram listas de como se vestir para ir para a faculdade, como se vestir para ir para o trabalho. Porque naquele Sim. momento a nossa vida dá uma mudada. Então, entrei na faculdade, ou
entrei no mercado de trabalho, fui promovida, que dá aquela insegurança de um novo território, e é mais fácil, é mais seguro se você tem uma lista. Você fala, não, eu tenho a lista, nada vai me acontecer. Opa, Então, isso é aqui, uma aqui, herança, aqui eu fiz isso, né? então vai dar certo. Isso, check. Check, tenho roupa para ir para a faculdade. É normal, a gente busca essa segurança. Então, essa é uma herança. Então, a gente ainda vê as pessoas, mas da nossa idade ainda tem um pouco disso. Eu acho que os mais jovens se reconhecem menos nessa lista, mas eu sou uma que lembro de listinhas de must-have. E isso ficou muito apagado, porque a gente começou a ver muitos jeitos de levar a vida. Então, quando a gente fala roupa de escritório, que escritório é esse? É o escritório do Google, de uma startup, que as pessoas vão estar de, sei lá, camiseta, calça jeans? É um escritório de uma agência de publicidade super criativa? É um escritório tradicionalíssimo? Então, assim, até dentro, como você comentou, do direito, eu fiz um trabalho num escritório de advocacia, eles eram da área de marcas e patentes. Uhum. Eu fui descobrir, conversando com o RH que me contratou, que justamente por ser marcas e patentes, eles trabalhavam muito com startups aqui do Brasil. Startups e grandes empresas também, mas todas de inovação e tecnologia. Então, vamos supor, você vai trabalhar numa startup, ele falou assim, os nossos executivos estão acostumados a usar terno e gravata. São aqueles não vão muito ao fórum, marcas e patentes, eles trabalham mais com essa coisa da criação de novos produtos, registros Cabeça de mais marca. aberta, inovação. Então, eles iam na empresa que contratou, então eles iam lá na empresa, eles faziam com uma empresa aqui do Brasil que faz cápsula de café, então era uma coisa assim, de cápsulas, de sabores e tal, e assim, eles chegam lá de terno e gravata, o CEO, o CFO, tá de jeans e camiseta mesmo, e começaram a tirar sarro dos advogados. Falei, lá vem os engomadinhos. Então, eles me chamaram e falaram, Aisha, a gente quer ter um dress code mais leve, para a gente não, né, não ter essa dificuldade de acesso, de conexão com o cliente. Por outro lado, os advogados que estão aqui, os mais velhos, falam, poxa, mas o orgulho para mim de ser advogado é sair vestido de advogado, de terno e gravata. Como é que a gente vai parar de fazer isso? Então, tem questões de identidade aí. Então, não dá para a gente falar que o certo para o escritório de advocacia é esse. Qual é o ramo desse escritório? Qual é o tipo de Qual é empresa? o público? Então, não é? Então, assim, e dentro desse trabalho, o que aconteceu? Os que iam mais visitar clientes começaram a informalizar um pouco esse dress code para conectar com esses clientes. Quem era interno escolhia o que usa, e quem ainda ia no fórum, quando tinha um problema de marca patente, aí usava o terno e gravata. Então, dentro da mesma empresa, a gente tinha dress codes diferentes, porque cada vez é mais individual. Então, a gente vê esse movimento, os bancos, né? O Itaú começou a liderar isso para os funcionários se vestirem do jeito deles. Então, eu acho que cada vez vai ser mais difícil a gente pensar num dress code que é para todo mundo, que todo mundo tem que seguir igual. Então, acho que a gente tem uma coisa mais de liberdade individual. E é o que você disse, de novo, é uma questão de autoconhecimento. Eu também, eu acho que eu nem tenho uma calça preta hoje no meu guarda-roupa, porque eu sei de outras cores que o cinza para mim faz mais sentido, é uma função de neutro que vai com tudo. Então, eu acho que a primeira coisa é autoconhecimento, você ter mais clareza do que você gosta, ter muita noção de que é a empresa, como é a comunicação dessa empresa que você trabalha, então, quais são as reais restrições. Então, às vezes, existe uma restrição real. Você fala, olha, eu trabalho com uniforme, inclusive. É um uniforme que permite um anelzinho, é um uniforme que não permite, então, acho que a gente pensar nisso. Mas, definitivamente, olha, o que você falou sobre o ter menos, isso é muito real. Assim, eu acho que o menos... eu esqueci quem foi o cineasta que falou sobre isso, que você restringir um pouco a criatividade faz ela aflorar. Então, ele fazia filmes assim, sem corte. Ele falou, não, vai ter que fazer sem corte, eu vou ter que trabalhar com o que tem aqui. Então, muitas vezes você vê quando a gente tem menos possibilidades, você fala assim, nossa, eu só tenho dois lenços, um grande e um pequeno. Você amarra na cintura, amarra na bolsa. Agora, quando você tem 10 lenços, você fica meio assim, nem sei o que usar, vou usar o que eu sempre uso, e 9 lenços ficam lá parados. Então, eu realmente acho que se a gente diminui as possibilidades, a gente vai multiplicando os usos. Então, te força a ser mais criativa. Então, acho que é um exercício mental que vale a pena. E a questão das marcas nacionais, eu acho, né, a gente estava falando também, eu acabei de voltar de uma viagem incrível a Paris, para você ver os grandes estilistas, então tem muito respeito, né, o berço da moda é muito incrível. Mas ainda assim, eu me pergunto muito, é muito legal ter uma bolsa Dior, uma bolsa Chanel, claro, é lindo, são lindas, são trabalhos manuais incríveis, mas é muito igual a todo mundo. Então, eu acho que às vezes a gente olhar para o Brasil ou para pequenas marcas, né? Mesmo lá eu trouxe 2 bolsas de lá, que são marcas bem parisienses, que fazem em menor escala, que é mais diferente. Então, acho que também tem isso, a gente tentar fugir um pouquinho de se vestir igual a todo mundo. Então, eu gosto muito de explorar essas coisas. Eu acho que as marcas menores também
falta incentivo muitas vezes, elas, né, não é fácil a gente se destacar. Então eu tento no meu trabalho e sugerir para meus clientes coisas diferentes e marcas Uhum. menorzinhas. É para valorizar esse trabalho regional também. Perfeito. Sim, tem muita coisa legal, assim, que a gente acaba desconhecendo, porque, assim, é mais fácil, não dá para negar, Lê. Então você fala: "Nossa, tô super na correria, preciso de uma roupa, minha sei lá, uma camisa branca, a minha manchou, preciso muito". É muito mais fácil você pegar o carro e ir no shopping mais próximo, e ir Uhum. naquela grande loja que você sempre vai, que não tem muito erro, se der errado, troca fácil, do que você procurar um pequeno produtor, que às vezes nem tem a peça, vai produzir para você. Eu entendo a rapidez, eu entendo, mas sempre penso assim, que onde a gente está colocando o nosso dinheiro, a gente está pondo no que a gente acredita. Então, eu, Sim. por exemplo, eu não compro na Zara há muitos anos. Tenho clientes que querem ir, então não vou ser eu que vou falar, não, você está proibida, né? Quem sou eu para Uhum. proibir? Mulheres adultas. Mas eu não recomendo e não ponho no meu circuito de lojas. A Zara teve vários problemas com denúncias de trabalho escravo, com racismo, com várias coisas que não são os meus valores. Então eu evito, eu tento levar minha cliente num lugar menor, que eu conheça mais essa cadeia de produção, que eu acho que o dinheiro que a cliente colocar vai fazer mais diferença, sabe? Então eu Uhum. acabo sendo meio, eu tenho uma restrição a essas grandes lojas de uma maneira geral. Mas eu acho isso muito bacana, porque esse mundo da moda é de valorizar essas grandes marcas, que também têm o seu mérito, com certeza, de Claro. permanecer com o tempo, que tem questão de criatividade e tudo, mas não são as únicas. E até é uma questão de acesso, porque algumas pessoas falam: "Ah, eu preciso ter muito dinheiro para me vestir bem". Opa, espera aí, Uhum, não é assim. Dá para ter acesso de outras uhum, maneiras e conseguir aham, alinhar com quem você é e aos poucos ir aumentando, essa questão de acesso a outros lugares, enfim. Mas é muito importante ter essa noção de que a nossa imagem, nós estamos passando uma mensagem mesmo sem falar nada. Isso é fato. Com a nossa exato. postura, com os nossos olhares, com a nossa roupa, com tudo isso. Isso quer dizer que precisa estar de terno, de salto, disso, aquilo para passar essa não, tem outras formas de fazer isso, mas todas elas estão passando uma imagem, ter consciência do impacto disso. Não Sim. simplesmente acordar e, do jeito que eu estou, eu fico. Como o home office teve um pouco disso durante a pandemia, né, Aisha? A questão de muitas pessoas, ai, que delícia, agora estou trabalhando de pijama, só de moletom, ou só isso ou aquilo. E aí o pessoal começou, opa, mas isso está impactando o meu resultado. Porque muitas pessoas Uhum. falavam que não, e aí elas começaram, opa, realmente, eu acordar, tomar um banho, me arrumar, eu já produzo mais. Isso não quer É dizer que verdade. não posso estar confortável e arrumada. Isso é outra Uhum. coisa. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, foi muito forte isso, porque Uhum. realmente, no início, eu sentia muitas pessoas, até nas reuniões que eu tinha de mentoria, de qualquer coisa que eu fosse fazer, eu via do outro lado que a pessoa estava bem preocupada em estar minimamente maquiada, arrumada, o cenário arrumado. Então, no início da pandemia, acho que a gente tinha uma coisa de, vai durar 15 dias, a gente manteve. E Sim. você foi caindo, foi rolando a ladeira, porque daí teve uma época que tá todo mundo assim, eu tô de pijama. Se eu levantar para beber uma água, eu tô de pijama, mas aqui eu caprichei. E teve aquela hora que já estava meio que, nem vou abrir câmera, ou vou abrir com essa cara mesmo. E eu senti muito isso, assim, eu parei com os atendimentos presenciais na pandemia, né? Não dava para ir na Uhum. casa das pessoas. O shopping estava fechado, então não tinha o que fazer. Eu comecei a dar mais aulas online. Então eu comecei a ver na casa das minhas alunas, como elas já estavam assim, e começaram a falar sobre isso. Eu senti muito o desânimo tomando conta. Primeiro, porque era uma situação que a gente não via, a gente não tinha data de uma vacina, a gente não via muito o final das coisas. Uhum. Então, acho que junta essa desesperança, lógico, esse cansaço de estar em casa, de não estar vendo os amigos e a família, A mas eu senti insegurança desse não momento. então a gente, né, isso cobrou um preço alto da gente, mas eu sentia muito isso, a falta de vontade de se arrumar, que daí era uma profecia autorrealizável, a pessoa não se arruma, ela não tem ânimo, porque ela não tem ânimo, ela não se arruma, e a gente ficava nessa. Então eu comecei a Uhum. perceber e falar isso com meus clientes: "Olha, por que que você não tenta fazer um ritualzinho de manhã, né, toma o banho, passa um batonzinho só, um blush", porque a gente fica se olhando o tempo todo no Zoom. Então isso também foi uma coisa Sim. difícil, a gente não tem esse costume, a gente estava no presencial, eu não estava me vendo, eu estava só te vendo. Até para você se olhar no Zoom e você estar bem, né, com uma cara mais animadinha, pelo menos. Então eu senti que foi mesmo, essa casualização foi ruim do termos de imagem, muita gente começou a ficar mais desanimada ainda, ou de Uhum. pijama. Então, normalmente o nosso pijama, ele além de ser confortável, ele às vezes é uma roupa velhinha que virou pijama, ou é uma cor muito levinha, porque é pra gente dormir. E muita gente sentiu aquilo que você falou, a cor traz muita alegria. Muita gente sentiu Sim. falta de cor.
Então eu falava, cliente, passa pelo menos um batom vermelho, ou uma parte de cima mais vibrante para você ter mais ânimo. Então, claro que isso é muito pessoal, mas assim, eu senti que quando a gente começou minimamente a fazer alguns ajustes, de se arrumar um pouquinho mais para avisar seu cérebro, olha, agora a gente vai trabalhar, porque se a gente não vai Exato. escovar o dente, pentear o cabelo, o cérebro está entendendo o quê? Hoje é domingo, vai rolar Netflix o dia inteiro. Então, avisar seu cérebro que não, 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 a gente vai produzir um pouquinho mais. Então, para mim, pessoalmente, fez muita diferença. E para muitas clientes, assim, quando a gente começou a ter esse micro ritual de se arrumar um pouquinho, de manter pelo menos aqui na parte de cima, né? Tinha uma questão das pessoas falando, aí eu nunca mais vou passar roupa. Não, eu não consigo, preciso passar roupa. Então, assim, tá minimamente com a roupa no lugar, assim, isso ajuda do que você olhar para o Zoom, a sua imagem, e você tá totalmente desarrumado. Eu acho que isso dá um Uhum. desânimo, a pessoa começa a falar, nossa, tô colheira, meu cabelo tá feio, a gente não podia nem pintar cabelo. Então, eu acho que foi uma construção. Quanto mais você. E tem muito isso da gente pensar para quem a gente se arruma. Então, eu não fico tão. As pessoas falam muito disso, ai, é a primeira impressão que vem, mas a gente primeiro tem que vestir a nós Sim. mesmas. Então, acho que é um ato de carinho. Você fala, poxa, eu vou sim, vou ter um pijama mais bonitinho, não vou dormir com roupa furada, né? Porque, mas eu não tenho ninguém aqui em casa, ninguém tá vendo, mas eu tô vendo, né? Então, Sim. cuidar de alguns detalhes assim, que mostram que, poxa, eu me trato bem. Isso meio que coloca a barra para quem lidar comigo. Então, eu me trato bem, então minimamente eu espero que você também me trate bem. E caso você não corresponda, você tá fora. Então eu vejo muito isso. Quando a gente faz mínimo, não que você seja obrigada a usar maquiagem ou tá com cabelo tingido, acho que não é sobre isso. É sobre você mostrar para você mesmo e para o mundo que você é importante. Uhum. Então eu acho que fez Exatamente. diferença esse cuidado, assim. Perfeito. Várias pessoas falam sobre isso. Ali, como que eu faço o outro me respeitar? Né? Como que eu consigo passar essa credibilidade, esse profissionalismo? Ah, mas como que você faz com você mesmo? É a primeira pergunta que eu faço. Porque se você se trata mal, Boa. se você está se colocando para baixo, se você não se trata com respeito, o outro vai replicar isso. Então, isso já Uhum. começa com esse autocuidado que você colocou. A forma como a gente se Aham. veste, a forma como a gente se cuida, vai ensinar o outro a tratar também, como a Exato. gente se respeita. Então, é o primeiro ponto. Eu falo que a forma como a gente tem esse autocuidado é também demonstrar que se preocupa, que respeita nós mesmos, mas também os outros. Né? Se eu chegasse aqui Uhum. de qualquer jeito, acordei com a cara amassada, que começasse a gravar com você, parecia, nossa, ela nem fez questão, nem se preocupou um pouco com esse É, nosso momento, né? Nem investiu um pouquinho de tempo para esse nosso momento. exato. Acho que é isso, é esse cuidado com nós mesmos e com os outros. E exatamente, acho que muito essa mostrar que você se importa, né, Isso, minimamente. Então, assim, isso. falar que, poxa, exatamente isso. Então, a gente combinou de se ver hoje, a gente não saiu da cama amassada e ligou o nosso computador, a gente Sim, minimamente pôs uma roupa, deu uma penteada no cabelo. Então, isso é mostrar que a outra pessoa é importante também. uhum, Então, sim, eu só vejo benefícios. Então, eu não acho que a gente tem que se guiar pelos estereótipos. Então eu sou obrigada a usar maquiagem forte todo dia, eu sou obrigada a alisar o cabelo. Acho que isso tudo passa até por alguns vieses de cultura mesmo, de uma coisa racista. Então, não é isso que a gente está falando aqui. É você se cuidar a ponto de você se sentir melhor e que as pessoas reconheçam o cuidado. Então, é como a gente sim. receber alguém na nossa casa. Quando você fala, vem aqui em casa para jantar comigo. Você chega na casa daquela pessoa, você vê que a pessoa fez uma mesa bonitinha, então não é sobre gastar dinheiro, sobre ostentar. Mas se a pessoa fez uma mesa bonitinha, ela pensou no cardápio, você vê nos detalhes, poxa, essa pessoa passou um dia preparando o nosso momento. Né? Então a Uhum, gente pode fazer a mesma coisa usando essas ferramentas de imagem, falando, olha, eu me preparei para estar aqui com você. Então acho que é um ato de cuidado com você, com o outro perfeito. e de educação mesmo. Uhum, Né? Acho bem, perfeito. bem E está interessante. no detalhe, e realmente está no Uhum. detalhe. Perfeito. Sim, com certeza, com E agora certeza. mudando um pouco de assunto, mas eu não queria deixar de perguntar sobre a sua experiência em Harvard. Conta um pouco como é que foi essa questão, porque eu peguei ali o final dessa etapa, então Sim, compartilha aqui, sim. Aisha. É muito interessante. Em 2001, muitos anos atrás, eu estava estudando inglês e eu fiquei 2 meses em Boston. E a Harvard Medical School era vizinha da minha faculdade, então eu estava só estudando inglês. E eu lembro muito de ir lá, assim, nos intervalos, ou passear, tirar foto, ficar brincando com meus amigos, falando, gente, olha só, Harvard, ó, até o ar a gente respira, a gente fica mais inteligente. E fazer muita essa piadinha, então era uma coisa que eu sempre admirei, a faculdade, mas nunca imaginei estudar lá. Depois de muito tempo, antes até da pandemia,
E quando eu estava lá, minha amiga já falou, não, mas tem um programa de inglês em Harvard, então tem matérias que você pode fazer, não existe só a faculdade de 5 anos e a pós-graduação, tem cursos de extensão. E aí Sim. passou muito tempo, eu sempre segui e eu vi alguns cursos de extensão bem interessantes, eu sempre tive muita vontade de estudar psicologia, alguma coisa nessa área, e tinha um curso de extensão era Self and Identity, então era muito sobre psicologia da identidade, que tem tudo a ver com o meu trabalho, então essa coisa de como é que eu vou, a Isha professora se veste de um jeito, a Isha esposa se veste de outro, como é que eu vou organizar essas coisas, então eu queria estudar mais, era um curso de extensão de 6 meses, que você fazia algumas matérias lá. Então, para mim, foi muito assim, vão ser 6 meses, comecei a planejar, comprei os voos, arrumei tudo, comecei em 29 de janeiro, e os primeiros módulos dava para fazer online, para ficar o mínimo possível fora do Brasil. E aí, em março, eu já começava, e uma semana antes da minha aula, a pandemia Harvard fechou. Então, foi um curso que virou um curso online, e eu fiquei muito assim, puxa, mas eu queria experiência presencial, eu queria estar lá na biblioteca, então eu fiquei bem desanimada. Mas o Uhum. curso era muito bom, então valia muito a pena. E a gente tinha uns trabalhos em grupo, então a estrutura da escola se organizou para a gente ter uma experiência muito parecida com a sala de aula, com os nossos grupos. E eu acabei conhecendo pessoas muito incríveis nesses grupos, e assim, era um curso que abordava muitos assuntos, então, e o único pré-requisito era você ter um score no TOEFL, você tinha que ter Uhum. tal nota para poder entrar. Não precisava ser psicóloga. Então, tinha uma menina que ela é professora de yoga, ela queria estudar mais para as aulas de yoga. Outro era dono de uma imobiliária, ele queria mais entender as pessoas Então, para ver que estilo de casa. Então, assim, todo mundo diferente, a gente trabalhou juntos em grupo. E eu fiquei muito apaixonada pelo sistema, eu vi que aquilo, o online funcionava quase como uma sala de aula real, assim, eu não senti diferença. E aí eu fiquei muito apaixonada, falei, não, eu gosto do jeito que eles ensinam. E aí eu descobri que tinha uma certificação em mídia e tecnologia da educação. Então é um programa 100% online, que você escolhe as matérias, você tem um número mínimo de matérias para você fazer, e mais voltado para a educação. Então eu sempre dei aula, eu dou cursos de estilo para consultoras. Então eu gostei muito da área de psicologia, mas eu acabei indo para essa área de educação, como é que eu posso ensinar online, com uma sim. experiência parecida com a que eu tive em Harvard. Então, eram workshops, assim, que você vai fazendo online, foi tranquilo daí de encaixar na minha agenda, e eu terminei em maio. Então, essa coisa, assim, eu acho que é o privilégio de estar numa escola que tem muita tradição, que né, ensina muito. Então, assim, existem cursos lá que são gratuitos, né, que você não tem certificado pela Harvard, mas por uma outra instituição, Harvard X, eu acho que é um pouquinho diferente, mas você pode fazer esses cursos. Tem esses cursos menores. Então, tem várias coisas que eu não sabia sobre Harvard que dá para você fazer, que é muito, muito bacana, e não tem esse pré-requisito de você ter feito uma graduação naquela área, né? Não precisava ser psicóloga para fazer esse curso. Então, para mim foi muito bom assim estar, mas sem dúvidas, quando eu olho para trás, assim, o que para mim mais valeu foram as pessoas que eu conheci, porque Uhum. é muito incrível, assim, você falar, nossa, o que uma professora de yoga precisa estudar em Harvard? Ela ficava me contando, ela desenvolveu no trabalho final dela rotinas de yoga que falava sobre identidade, então, sabe, uma coisa assim incrível, Ali. Então eu fiquei muito, para mim foi uma experiência maravilhosa, assim, por mim eu ficaria estudando lá para sempre. Todo semestre eu pegaria uma matéria nova, porque Para ir realmente atualizando, porque eles realmente têm não, uma abordagem completamente diferenciada, estão sempre se atualizando, trazendo. não E é essa temática que ela é transversal, então cada um consegue aplicar de uma maneira diferente para o seu exato. cotidiano, é muito rico. E assim, nas Uhum. mínimas coisas, eu tinha que fazer depois de 6 meses um TCC, que era uma coisa simples, era um curso de 6 meses, mas eu fui desenvolver um questionário para consultoria de estilo. Então, como é que eu faço um questionário que eu entendo o máximo sobre as pessoas através de um questionário que tratasse essas questões de identidade ligada ao meu trabalho? E aí a minha orientadora, que era professora do curso, ela tem 40, acho que 45 anos mais ou menos, e ela está fazendo pós-doutorado, ela é PhD, ela é a pessoa em psicologia da identidade hoje, é a chefe da cadeira em Harvard, então ela é realmente muito incrível, muito famosa na área dela. Sim. E a gente marcou uma reunião para eu falar um pouquinho do TCC, que eu estava meio confusa. Daí a gente começou a conversar, ela falou assim, me fala um pouquinho do seu trabalho. Daí ela falou assim para mim, nossa, sabe que para mim a maior dificuldade, ela contou, ela falou, quando eu vou dar palestra, convenção, falar para um público grande, eu tenho bastante dificuldade de escolher roupa. Ela falou, nem é por uma questão de adequação, porque todo mundo vai com um terninho, um vestido que não mostra muito corpo, e é isso. Ela falou, mas para mim a dificuldade é que quando eu penso em roupa de trabalho, ela falou, só me vem à cabeça usar calça de moletom ou calça jeans e moletom com capuz. Ela falou, porque ela já está com 40 e tantos anos, ela falou, eu comecei na faculdade aos 20, ela fez
a graduação, o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, tudo isso na área acadêmica. Então, para ela sair para trabalhar, nunca foi se vestir, pôr um salto e ir trabalhar. Ela falou, sempre foi estar no campus, ou na minha casa, quando eu casei, ou cuidando das minhas filhas, mas com o moletom da faculdade, literalmente. Sim. Essa é a minha roupa de trabalho. Eu sempre trabalhei muito online e fiz uma produção científica grande. Eu escrevo livros, eu escrevo tese. Ela falou, então, para mim, roupa de trabalho é isso. E tudo que eu leio sobre consultoria de imagem, sobre estilo, é o quê? Ah, o moletom te deixa depressivo. Não, você não pode. E aí, para mim, foi muito essa ficha que caiu. Eu falei, não, realmente, é muito individual. Para Uhum. muitas pessoas, colocar um terninho, uma coisa, uma roupa de trabalho te faz produzir mais. Para ela, não. A roupa de trabalho que faz ela produzir é literalmente uma blusa de moletom. Então, não dá para a gente falar que Sim. todo mundo tem que tirar o moletom e pôr um terninho. No caso dela, era o oposto. Então foi muito inspirador, até os exemplos, em todas as conversas que eu tinha dentro e fora de sala de aula me trouxeram muita inspiração. Então é um alto nível mesmo, assim, de conhecimento, de networking, fora do comum Incrível, mesmo. incrível. E essa questão cultural também, porque eu tive a experiência de estudar em Portugal, na República Tcheca, morar lá um tempo, e a gente vê que essas verdades absolutas que nós temos aqui no Brasil não são bem assim. Nem em relação à roupa, nem em relação à comunicação, à cultura, à forma de lidar com as pessoas. Essa questão cultural, ela começa a trazer umas reflexões muito bacanas para quem está disposto a abrir a mente e não achar que a nossa é a única maneira correta de fazer algo, que traz esse olhar de: "Opa, espera aí, para mim pode ser que faça sentido continuar seguindo por aqui, mas será que é para todo mundo? Será que para tal pessoa não seria de uma maneira diferente?". Então, essa Uhum, experiência que você conseguiu trazer nesse exemplo da professora e sim. orientadora, vai muito ao encontro disso. Não quer dizer que porque está com uma roupa mais confortável, porque está dessa maneira, que teve essa vivência, que isso trouxe menos resultado para ela, por exemplo. Exato, exato. Perfeito. E que é essa questão, para ela, de repente, o mais importante era o conforto mesmo. E dá Uhum. para ser confortável com outras peças de roupa. Eu acho que é isso. Então, o que ela trouxe, né? Então, eu sempre me sinto produzindo mais com roupa de moletom. Então, se ela fosse minha cliente, por exemplo, e ela tem essas palestras, que tipo de roupa ela pode palestrar, que a gente reproduza esse conforto do moletom, mas que não seja um moletom com aquele Sei. shape de moletom, que seja um vestido com um corte de alfaiataria, nem que ele seja feito de moletom, mas alfaiataria, que cores a gente pode pôr, que acessório eu posso fazer para elevar esse look, para quem assiste, não olhar aquela mulher extremamente bem-sucedida que vai estar de moletom e falar: gente, ela não se arrumou? Ela veio aqui com essa roupa? Como é que a gente Sei. pode trazer a roupa pro mesmo, para não causar esse ruído de comunicação, mas que ela esteja se sentindo tão confortável quanto ela se sente no campo, sentadinha trabalhando. Então, é isso que quer dizer, a gente entender muito quem é essa pessoa, que história ela traz, o que ela quer sentir, o que ela quer comunicar e transportar para a roupa. Então, quando a gente pensa, é roupa de congresso, é super pessoal. Para algumas pessoas, assim, não, vai ser essa muito confortável, e para outras, assim, não, meu sonho era palestrar de salto alto, porque eu me sinto muito poderosa. Então, como é que eu vou falar, não, não, não vá de salto? Se, né? Uhum. Então, tem as referências próprias, é muito pessoal mesmo. Tem que ouvir Perfeito. bastante da cliente. Verdade, adaptar. Não tem uma regra padrão, uma receita mágica que vai funcionar com todo mundo. É realmente a Exato. pessoa identificar, conseguir adequar isso para a realidade dela, para o estilo de vida dela, para as atividades que ela tem. E no Uhum, seu livro, você fala bastante sobre a questão dos estilos, e que existem vários uhum, estilos e que não necessariamente para, como nós estávamos falando antes, eu sou romântica, por exemplo, então eu preciso só usar estampa uhum. miudinha e não, como que as pessoas podem adaptar isso para não seguir de novo naquele padrão, faça isso que você passa aquela imagem? Uhum. Eu acho que o principal conselho, de novo, é a gente pensar muito em autoconhecimento. E a gente pensar essa ideia, as teorias que existem, até os 7 estilos universais, que eu citei um pouco no livro, eles são mais teorias para ajudar a profissional da imagem Uhum, a organizar um projeto para essa cliente. Então, ele serve muito mais como algumas diretrizes para a gente planejar uma estratégia para a cliente. Não quer dizer que ninguém vai ser do começo ao fim só aquilo, e ninguém é uma coisa só. Então, a própria Alice Parsons, que criou a teoria, ela fala: vamos planejar. A cliente pode ter muitos estilos, mas vamos planejar usando 2 ou 3, para a gente ter uma direção a seguir. Então, eu penso na sim, cliente, né, que de repente fala: poxa, mas eu quero fazer minimamente isso sozinha. Eu acho que está muito da observação do que você sempre gostou, em primeiro lugar. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei, eu gosto de coisas bem femininas, mas quando eu comecei a observar fotos antigas ou fazer uma pastinha no Pinterest, isso ajuda também. Coisas que eu acho sim. linda em termos de roupa, então eu coloco um monte lá. Começo a olhar o que isso tem em comum.
Então eu comecei a perceber que, por exemplo, para mim uma questão, eu gosto muito de roupa que se mexe, Ali. Eu não gosto de roupa que é muito Mais parada, que fluida. assim, então sabe, por exemplo, calça. Eu gosto de calça pantalona, ou calça mais mais aberta, mais flare, mais boca de sino, porque Uhum, quando você anda, você sente o tecido se mexendo. Então até que sim. uma roupa começa que eu tô que o corte é mais reto, ela é toda mais molinha. Eu gosto dessa sensação de andar e estar de saia, ou de vestido, ou de calça, que as coisas se mexem, que tem movimento conforme eu ando. Isso é uma coisa que eu Uhum. sempre tive. Se eu olhar criancíssima, eu era já assim, até hoje eu trago. Então, tecnicamente, isso seria um traço de uma coisa um pouco mais romântica, de mais curva, que é, né, mais. Mas eu não uso quase estampa. Eu nunca usei florzinha em nenhum tempo da minha vida. Eu não gosto de lacinho, nada tão fofinho. Uhum. Então, para mim, a delicadeza está mais no tecido e nas cores. Então, é muito isso, a gente tentar ver o ponto em comum. Então, o que que sempre foi importante para você? Então, você fala, não, isso aqui é minha cara, eu não estou disposta a abrir Uhum. mão. E o que que você precisa passar agora? Então, fala assim, eu acho que isso de ter uma coisa mais delicada me trouxe até aqui, mas eu quero passar um pouquinho mais de autoridade. Então, tem muitas maneiras. Quando a gente estuda os estilos, um dos estilos fala muito de autoridade, mas ele fala sobre linhas, cores, estampas, tecidos. Então, a gente não vai escolher tudo ao mesmo tempo. A gente vai escolher o que que disso eu posso incorporar no meu estilo para trazer um pouco, para montar esse quebra-cabeça, como você disse. Então, eu gosto muito de cor, eu vou ser mais colorida. Mas se eu usar tudo colorido, e estampado e molinho, passa uma ideia muito descontraída. Então, eu vou usar a Sim. cor mais alegre, só que numa alfaiataria, uma coisa mais impecável em termos de tecido, porque isso a gente enxerga como mais refinado, como um pouco mais sério. Então, eu vou balanceando. Eu acho que a principal coisa é não olhar para estilo como se fosse uma coisa obrigatória você fazer tudo que está ali, um checklist. Engessado. Eu acho que estilo é muito mais assim, você pensar o que que é inegociável para mim. Então, eu aí já gosto de passar essa delicadeza, é o que me Uhum. faz sentir em casa. Então, eu não me sentiria feliz com uma roupa toda quadradona, geométrica, escura. Então, eu tenho um coturno, por exemplo, que eu não uso muito, mas eu gosto de usar numa ocasião ou outra, mas não é meu sapato favorito. Mas eu acho legal ter um peso, mas eu não usaria uma roupa super preta com o coturno, com bracelete grande, isso é um peso que eu não seguro esse tipo de look. Uhum. Então, eu acho que é muito isso. O que que é muito minha cara e eu não vou abrir mão? E o que que é o próximo passo? Então, como é que eu vejo? O que que eu quero sentir? O que que eu quero passar para as pessoas? Então, nessa fase agora, eu estou dando muito menos palestra, trabalhando menos em empresa no pós-pandemia, trabalhando muito mais com alunas e com pessoa física. Então, eu antes tinha uma coisa de trazer um acessório mais pesado, trazer um peso, porque eu trabalhava com um público muito grande, com um público muito masculino também. Então, nessas empresas tinha uma maioria masculina. E agora eu praticamente só ando falando para mulheres. Então eu sinto menos essa vontade de passar um pouco mais de força, e eu tô cada vez mais delicada, porque é esse o público que eu tô trabalhando hoje. Então entender também que o estilo vai fluindo através da vida. Tem um Perfeito. momento que por mais que você ame, sei lá, eu amo coisa sofisticada, eu amo seda, tecidos naturais, super assim. Aí você tem um filho que vai sujar essa sua roupa de seda, que vai derrubar Danone, que então assim, às vezes fala, eu amo, mas eu vou ter que adaptar para uma coisa um pouquinho mais prática, porque nesse momento eu tenho uma criança pequena em casa. Então a gente também, Uhum. o estilo também vai ser lapidado. Eu acho que a gente não vai ser sempre a mesma coisa. Então eu acho que sempre a gente está atualizando, sempre se perguntando, né? O que que eu gosto, o que que é minha cara, o que eu não vou abrir mão e qual o próximo passo? O que que eu espero Perfeito. para o futuro? E planejar Até nesse porque a sentido. gente está sempre mudando. Nós temos fases de vida diferentes, nós vamos evoluindo com o tempo, a gente vai se desenvolvendo. Por que achar que, porque eu sempre fiz isso, eu vou precisar continuar sendo assim? Sim, não precisa disso. E na Exato. mesma linha da questão dos estilos, também tem essa questão das cores. Ai, qual é a minha paleta? Eu não posso sair Sim, disso. A gente até brincou no encontro que você falou: "Ai, eu estou fora da minha paleta", brincando, assim, falando. sim, Então acho que sim. as pessoas, elas no lugar de usarem isso para valorizar, elas acabaram muitas pessoas acabaram limitando mesmo. Então, por exemplo: "Ai, eu adoro essa cor", mas talvez ela não esteja na minha paleta. "Ah, eu não vou usar porque eu acho que tem que Uhum. também dosar isso". Qual que é a sua opinião? Eu sei que é meio polêmico, esse Sim. ponto. Sim, eu acredito muito na coloração pessoal, acho que, de fato, eu já vi isso acontecer com clientes, realmente você conhecer suas cores ajuda muito, mas eu acho que, assim, é uma ferramenta, então tem que saber manejar a ferramenta. Então, por Sim, exemplo, a coloração ajuda muito para a gente solucionar problemas difíceis, como escolher a cor de base. Então, as mulheres que estão assistindo a gente agora, quem que não comprou uma base errada? Você passa na loja, você acha que você arrasou, quando você vai usar na vida, você fala: gente, olha isso, tá muito escuro sim. para minha pele. E aí você comprou uma base cara, um tubo, e você não vai conseguir usar depois.
Então, eu acho que a coloração vem para resolver essas coisas. Então, mesmo tons de cabelo, às vezes é uma correçãozinha de cor, seu cabelo está um pouquinho mais dourado, sua pele é mais fria, o cabeleireiro faz uma matização, está resolvido. Então, eu acho que Uhum. é uma ferramenta que realmente ajuda. Porém, uma coisa é a gente falar da nossa cor da pele, que não é uma coisa que muda tanto, o nosso cabelo, que a gente tá, né, por muito tempo com a mesma cor. Agora, a roupa é uma coisa muito mais fácil de trocar. A gente troca todo dia, então, por que a gente vai se limitar? Então, eu acho que, assim, é o caminho mais curto, seria eu sinto que muitas vezes as pessoas não são tão desafiadas, Ali, a pensar mesmo. A Uhum. gente está num mundo mais automático, mais fast food, fast fashion, é tudo fast. Então, assim, seria mais fácil eu falar: "Olha, Ali, você não pode usar isso, você pode, isso aqui é sua lista das 10 roupinhas". É mais fácil. Só que a Cola harmonia lá e depois aí segue. todo dia você obedece a regra, então você tem que usar, Sei. tem que ter um blazer preto, uma calça preta. É mais fácil? É, mas não é eficaz. Acho que essas soluções que Uhum. vale para que nem tamanho único às vezes não veste bem ninguém, porque é Ninguém. um meio de caminho. Não, eu mesma que sou alta, ombro largo, minha cintura é mais fina, nossa, é uma dificuldade para conseguir, sempre preciso Não ajustar as é? roupas. Então, assim, é muito nosso. Então, acho que é um caminho mais difícil, é muito mais fácil seguir a regrinha da internet, mas eu acho assim, se a gente vai trabalhar individualmente, o caminho é descobrir a sua lista de cores. Então, eu acho muito atual a gente ter uma cartela de cores que harmoniza muito com a nossa pele, com o nosso cabelo, com a nossa cor de olho. Só que assim, fazer um mau uso, limitar por aquilo. Então, o que que a cartela quer dizer? Quer dizer que aquelas são as cores que ficam muito harmônicas com o que você tem. Então, primeiro, quem falou que a gente sempre quer harmonia? Então, de repente, eu falo assim: não, eu vou fazer umas fotos para um curso que eu estou lançando. Pode ser muito estratégico estar com a cor, minhas cores, como eu falei, são mais clarinhas. Pode ser muito estratégico estar com uma cor mais vibrante naquele momento, para quando passar o WhatsApp, o Instagram, você parar e falar: Chamar nossa, atenção. A Isha tá de Uhum. roxo? Porque chama atenção. Então, pode ser estratégico fugir um pouco da harmonia. Ou às vezes você fala assim: "Não, mas e aquele dia que você não tá afim nem de maquiagem?". Eu sou uma pessoa que tem muita olheira. Então eu já sei que quando eu visto as cores da minha cartela, isso ameniza muito a minha olheira. Então aquele dia que eu não tô com paciência de me arrumar muito, eu tô com pressa, não quero que dê saber que aquela cor tá resolvido. As cores da Uhum. cartela combinam muito bem entre elas. Então eu sei que quanto mais eu comprar da cartela, mais eu consigo ter menos roupas e elas darem mais certo entre elas. Então acho que tem uma facilidade, mas que não é uma prisão. Então eu mesma, às Perfeito. vezes, quando eu quero chamar um pouco a atenção, eu saio um pouco da minha cartela é de verão, eu uso mais inverno, que é um pouco mais chamativa. Eu acho que funciona muito bem também quando a gente, não tá, assim, quando, por exemplo, quando você tá com a maquiagem, da cor certa, porque diferente da roupa, a maquiagem da cor errada pesa muito. Então, se Sim. você sabe, você tem uma boa base, um bom corretivo, um batom que funciona, influencia muito menos. Você tá com o cabelo num tom bacana, porque a gente olha a cor, a gente faz o teste passando o tecido aqui, pertinho do rosto. O que a gente usa daqui para baixo não faz diferença alguma. Aquela cor da sua Uhum. calça não vai refletir no seu rosto. Então, por que que a gente vai deixar de usar um monte de cor bacana que existe, porque um papelzinho te limitou? Então, eu acho que não. Acho que Sim. tem uma parte que a vida fica mais fácil? Fica. Mas nem sempre a gente quer o que tá ali, tá tudo bem. Então, acho que se você conhece, né, a cartela, a ponto de saber, bom, eu já sei que quando eu fizer isso aqui, eu tenho pouco trabalho. Não preciso de muita maquiagem, não preciso de quase nada. E eu sei que o que está fora daqui, por exemplo, eu não tenho preto na cartela. Mas eu era tradutora, naquela época eu precisava usar roupa preta. Eu já sabia a minha cartela. Então o que que eu fazia? Eu sabia que Uhum. o preto puxava um pouquinho a soleira. Eu sabia o quê? Quando eu for fazer trabalhos de roupa preta, eu sempre vou lembrar de passar um corretivo. Simples assim. Então, corretivo fazendo o carro, tum, 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 Sim. resolvido o problema. Então, né, esse preto faz parte da personalidade da pessoa, porque ela não vai usar. Então, eu acho que é saber usar a ferramenta de verdade. Perfeito. Porque é isso, é uma ferramenta, não está ali para limitar, e sim para potencializar, para realmente ajudar. Exato. Perfeito. Uhum. E além do seu livro excelente que você faz com outras profissionais da área, e fica aqui uma questão também de saber colaborar com os profissionais da área e não ver um como o outro como Claro. concorrente, como alguém para puxar para baixo. Isso eu acho muito bacana, você fala bastante sobre isso. Queria saber se você Uhum. tem mais alguma indicação para quem está aqui nos vendo. Certo. Então, já além do livro que eu escrevi, e eu sou uma pessoa muito da colaboração também, porque eu acho assim, a gente que empreende,
não dá para você fazer tudo ou você ter todas as qualidades. Então, simplesmente não dá. Então, uma das autoras do livro, que é a Luciana Urich, ela é especialista em coloração pessoal no Brasil, que tem tudo a ver com estilo. Então, a gente já deu curso juntas, fez esse livro juntas. A gente também tem um outro produto, que é esse guia de cor e estilo, que são cartinhas, ali. Então, são 31 cartinhas com ideias para você montar seus looks. Então, ele tem uma ilustração e uma ideia e numerado. Então, dá para você fazer um mês de ajuda. Então, aquele dia sem muita inspiração, você pode fazer a cartinha número 1, depois a 2, ou simplesmente tirar, como se fosse um oráculo, assim, tirar qualquer cartinha, que tem as explicações. E é uma coisa bem intuitiva, você não precisa ser consultora de imagem ou ter conhecimentos de imagem, você só... Aqui, por exemplo, ele fala, vamos celebrar a feminilidade com o poder dos rosas, vermelhos e corais. Então, é uma ideia de você usar uma peça, ou rosa, ou vermelha, ou coral, no seu look. Então, são ideias, prompts, assim, de como você pode se vestir naquele dia para te ajudar a ter mais inspiração. Então, esse é um baralho que eu recomendo muito, mesmo clientes que fazem consultoria, para ter um mês de treinamento. Então, a ideia é Exercício muito essa. prático ali. Exato, para pôr em prática, e aquilo que a gente falou, né? Às vezes a gente fica, eu não tenho roupa, porque tem muita coisa naquele guarda-roupa. Então, às vezes, você limitar um pouco, falar, olha, só pode ser rosa, vermelho ou coral. Aí você fala, puxa, eu acho que eu só tenho uma camiseta, que eu nem uso tanto. Então, você se forçar a ponto de você tentar montar o look. Se você usou e falou, eu detestei essa camiseta, ou não consegui, talvez seja o momento dela partir e ir para o guarda-roupa de outra pessoa. Então, acho que é um jeito também de você se testar e começar a olhar. E Porque tem hoje que a desapegar gente tem... também. Exato, que é por apego. Você fala, mas custou tão caro. Mas, poxa, se você comprou errado, ainda que tenha custado caro, ele só está ocupando espaço no seu guarda-roupa e podia estar no guarda-roupa de outra pessoa, fazendo outra pessoa feliz. Então, eu acho que é o momento. Então, ele vai te encorajando a usar o que você tem de vários jeitos, até que você fala, gente, nunca imaginei que isso aqui dava para render tanto, ou não. Nada a ver, vou tirar do Perfeito. caminho. Então, eu acho que é um jeito gostoso de você usar esses conhecimentos de Se consultoria na reinventar. prática. Exato, e fazer testes. Eu acho que muito na consultoria, eu penso muito nisso que a gente conversou aqui o tempo todo, pensar quem é essa pessoa, respeitar essa pessoa, entender o estilo de vida. Então, tudo isso é muito importante. Mas eu acho que tem uma pontinha ali na consultoria, pequenininha, que é muito do desafio. Se eu só entrar na vida dela como consultora, para ela fazer o que ela já faz, ela não precisa de mim. Então, acho que sempre tem aquela pontinha de, poxa, vamos experimentar usar um pouquinho mais disso ou daquilo? Então, é meio algumas pequenas provocações, porque tem pessoas ali que vêm com uma imagem assim, eu sei que sou baixinha, não posso usar saia midi. Já vem Porque com midi aquela lista, não posso e posso. não posso, eu li que eu não posso. Aí você fala assim, tá bom, vamos numa loja, vamos experimentar, olha só, se você puser com esses sapatos, se você puser com essa parte de cima, com essa cintura mais... Aí a pessoa começa a se permitir mais. Então, acho que a gente precisa também questionar essas regras que a gente colocou na nossa cabeça, que a gente ouviu, às vezes a gente nem sabia onde que a gente ouviu, mas que você colocou. E Não, ficar replicando aquilo. mulher de tal idade não pode usar saia acima do joelho. Aí, tipo, como é que a idade vai comunicar com as... Então, assim, são coisas que a gente não questiona, a gente reproduz, até que um momento alguém fale, pera, mas por quê? Aí você fala, gente, nem eu sei. Então, a ideia também é você testar coisas novas e repensar mesmo essa sua relação com o guarda-roupa, né? Não, eu adorei essa, eu não conhecia das cartas, achei um excelente presente também para dar para as pessoas, Sim. porque uma coisa que algumas falam é, mas todo dia tem que pensar, já fico cansada só de pensar, que roupa eu vou usar? Vai ter um evento, não lavo dia. E não precisa ser assim, pode ser de um jeito muito Exato. mais leve, mais tranquilo, e essas cartas ajudam. Opa, vou pegar e vou me reinventar aqui, falou nisso, deixa eu ver o que eu tenho, de repente algum lenço diferente, faço. Eu que estou nessa vida nômade, eu comecei a me estimular através desse guarda-roupa inteligente, de pegar uma calça e jogar com pelo menos 5 partes de cima para fazer render. E eu achei o máximo essa experiência, me permitir. Tento não repetir o mesmo look. Então, usei essa blusa com essa calça, eu não vou repetir, eu vou trocar pelo menos uma das peças da próxima vez. Isso vai realmente, como você falou, se permitir. É importante se permitir, é importante experimentar e pode identificar. Não, isso aqui não é para mim. E aí aproveitar para desapegar, ou, nossa, que bacana, eu não imaginava que esse tipo de roupa eu me sentiria bem. É verdade, é muito por aí. Eu vejo assim, de dias que eu vou montar looks com clientes, que é parte do meu trabalho, eu vou na casa dela e falo assim, vamos experimentar essa calça com essa blusa. Daí ela fala assim, mas quando eu fui na loja, a vendedora vendeu essa calça com essa outra blusa, sabe? Usa marca com marca. Sim. Aí você fala, não, tudo bem, mas vamos testar essa com essa. E ela fica meio assim, mas pode? Porque ela visualizou daquele jeito, como se só fosse aquele parzinho.
Então não faz, ou você fala assim, ai, vamos usar essa calça com essa camiseta. Ela fala assim, não, Aisha, essa calça é de trabalhar. E não Ah, consegue pensar que sim. aquela calça pode estar no fim de semana com uma camisetinha, um Sim. tênis. Porque dividiu, ou dividir guarda-roupa. Essa porta são as roupas de trabalho, essas são as roupas de lazer. E a gente vê uma certa fusão hoje em dia, a gente tentar buscar Sim. peças que funcionam no meu trabalho, funcionam no meu dia de lazer, funcionam com uma blusa de brilho para sair para jantar. Então, assim, a gente buscar essa versatilidade. Então, o que eu mais escuto é isso. É, mas pode? Aí, tipo, gente, você é uma mulher adulta, você não roubou essas roupas, você comprou as roupas, são suas. Por que não poderia, né? Cadê a policinha da moda para falar o que você não pode fazer? Então, são exercícios mesmo. E até eu, quando eu passei por uma consultoria, eu lembro que eu tinha uma camisa comprida, eu trouxe uma viagem. Sabe quando ela não é comprida bastante para ser um vestido camisa? Ali não era no, assim, era perto do meu joelho, era muito curta para ser um vestido, Sim. mas muito longa para ser uma camisa. Então, se eu tentasse pôr por dentro da calça, ficava aquela maçaroca de Muito tecido. pano, assim. Então ela não era nem uma coisa nem outra. E eu trouxe muito no impulso de uma viagem, que eu vi uma roupa com uma calça bem justa, assim, tipo, como se fosse mais uma legging, e eu não uso calça justa. Então eu olhei na vitrine e achei lindo, aquela coisa, eu tô viajando, tava na Espanha, ai, é dessa loja de que ela é linda, vou Experimentar comprar. coisas diferentes. Ai, é lindo, vou comprar. Trouxe para São Paulo, não consegui usar de jeito nenhum, porque ela não tava nem lá nem cá. E aí, quando eu fui, a minha consultora foi em casa montar looks, eu falei para ela: olha só, a gente tava tirando do guarda-roupa, falei assim: ó, essa blusa tem que sair, porque eu gosto dela, eu trouxe uma viagem, mas nossa, ela não é comprida, ela não é curta, ela não funciona. Aí ela olhou para mim e falou assim: tá, mas você não tá indo fazer uma viagem, era fim do ano, eu ia fazer um cruzeiro. Você não tá indo pra Uhum. praia? Olha como ela é uma excelente saída de praia. E era isso, porque a saída de praia ela é mais curtinha do que um vestido, porque você tá de Sim. biquíni por baixo, tá ok. Mas ao mesmo tempo ela tinha uma manga mais longa que dava para dobrar, e esse lugar que eu ia no cruzeiro, os jantares, os almoços, às vezes eram de biquíni mesmo, o almoço, principalmente café da Uhum. manhã, mas tinha um ar-condicionado forte. Então ela me salvou tanto, porque ela tinha manga longa, eu não passava frio, no sol eu Estava bem dobrava, vestida para aquele ambiente. o tempo todo não estava circulando de biquíni pelos quartos, eu estava sempre mais Sim. coberta. Então ela foi muito coringa, mas eu não conseguia enxergar. Precisou de um olhar de fora para alguém falar: não, não é bem assim. Então a ideia é ver possibilidades, né? Com uma Sim. consultora ou sem, você olhar para as peças e falar: o que mais eu posso fazer? Então, às vezes a calça veio com o cinto do mesmo tecido. Você é a Uhum. dona da peça, tira esse cinto de tecido, por que você não coloca um outro cinto de couro, de oncinha? E as pessoas comigo, Uhum. nossa, mas é teste. Nem que seja para você pôr, olhar no espelho e falar: Não. não, tudo bem, nada aconteceu de mal para Pelo menos eu você. Você tentei, tira, exatamente. tira, tudo bem. Então, eu acho que tem essa questão de tentativa, a gente se permitir testar Uhum. coisas mesmo. E Acho que é bem também você falou sobre essa questão de se permitir, eu escuto algumas pessoas falando assim: "Ah, mas eu nunca gostei disso. Ah, mas eu sempre fiz assim. Ah, mas eu", como se não realmente não pudesse, tivesse que continuar mantendo aquele quadradinho, aquela e quando na verdade, poxa, por que não? Por que não? Se você gosta, vê Uhum. outras pessoas, acha bonito, por que não experimentar? Por que não se permitir? Por que Exato. não tentar? É Uhum. realmente deixar de sair dessa caixa, porque essa questão, principalmente para as mulheres, tem uma pressão social muito grande, dependendo do contexto, dependendo da família, dependendo do trabalho. Pensar como que dá para inovar dentro desse contexto, pouco a pouco. Não precisa ser de um dia para o outro, dar um super salto, senão Uhum. a pessoa ela nem se reconhece nesse lugar. Mas às Exato. vezes, pouquinho a pouquinho, fazendo pequenas alterações, consegue Uhum. se descobrir numa nova Uhum. proposta. Com certeza. E é isso que você disse, eu vejo muito assim, um trabalho de pouco a pouco mesmo. Quando a gente Uhum, olha, as pessoas sonham, de certa forma, com aquele antes e depois impactante. E na vida real não é bem assim que as coisas acontecem. Então eu vejo muito até consultoras que ficam frustradas, que fazem um trabalho e falam: ah, não vi minha cliente uma diferença. Porque eu vejo como um processo mesmo, são sementinhas uhum. plantadas. Então, quando a gente vê na TV, né? Então a pessoa vai lá, vai na casa dela, joga tudo fora e compra tudo de Sim, novo e fala: ah, que cafona, joga no lixo. Isso é para ser um show, é um entretenimento, não é a vida real. sim. Então, assim, não adianta eu pegar, jogar tudo fora e levar a pessoa aqui em São Paulo, Oscar Freire, que é uma rua de marcas caras, e eu encher a pessoa de marcas caras e voltar para a realidade dela, ela nem tem, não dá para lavar seda em casa, ela tem que levar na lavanderia, ela nem tem esse tempo para levar roupa em lavanderia. Então a gente vê que essas pessoas em pouco tempo voltam ao que elas estavam, porque não houve Uhum, aprendizado. Houve assim, essa é a cor, esse é o tecido, a pessoa não conseguiu processar tudo aquilo. Então acho que é muito mais sim. sustentável você fazer essas pequenas mudanças. Então assim, ah, tá, eu vou me desafiar a usar menos branco e preto, vou tentar usar um pouquinho de cor. Não é completamente colorida da noite pro dia. É no acessório. Então, vou sempre tentar ter um brinco, um colar com uma pedrinha colorida.
me sinto melhor. Agora eu vou tentar usar num cinto. Então a gente indo passo a passo para ir Uhum. internalizando, testando, é muito mais, sustentável do que esse antes e depois apoteótico, porque Sim. é muito rápido, a gente precisa desse tempo de adaptação, e não é Digerir. sustentável do jeito pensando em dinheiro mesmo, porque a gente sabe que roupa está cada vez mais caro, a gente teve uma escassez de tecido por causa da pandemia, muitas têxteis pararam, então está cada vez mais caro. Então, o risco de você querer fazer uma coisa muito diferente de quem você é, da noite para o dia, você vai lá e compra um monte de roupa. Isso não sai muito mais do que você fazer aos poucos. Então, olha, eu vou começar, vou comprar uma peça colorida, vai ser uma calça. Vou ver se ela combina com 5 blusas no meu guarda-roupa. E tô testando. Me Sim. senti segura. Daqui 3 meses, poxa, então eu vou tentar, agora que eu me sinto melhor, um blazer, um casaquinho também com cor. Se você vai mais devagar, você vai testando, você vai se sentindo melhor. Então, e acho que. E se você desistir no meio do caminho e falar, ai, nada a ver comigo, você não gastou um montão. Então, Sim. eu acho que é meio fantasioso a gente pensar nesse antes e depois, que eu vejo isso muito no contato com cabeleireiros também. Eles falam muito disso, assim, de aquela cliente que chega, tem um cabelo comprido a vida inteira e fala: terminei com meu namorado, me sinto outra pessoa, Quero quero cortar cortar. bem curtinho, porque eu sou uma nova mulher, eu tô revoltada, então a pessoa vai lá e corta super curto. Dá 3 dias, ela volta chorando, ai, quero pôr um mega. Uhum. Porque é muito brusco. Então eles falam: "A gente já não cai muito nessa". A pessoa fica quer radicalizar, sabendo que a pessoa era apegada ao cabelo, que ela tá num momento vulnerável emocionalmente. Então assim, vamos cortar no ombro e ver como você se sente. Se você daqui uma semana quiser cortar mais, você volta. Então acho que a costura vai por esse caminho. Então, Sim. não precisa ser uma mudança radical de estilo de antes e depois de novela. Vamos com calma. Vamos mexer nisso aqui, ver como você sente, depois isso. Então, um passo a passo, acho que é sempre mais seguro do que a coisa totalmente extrema. Sim. Eu falo muito do ponto por ponto, que realmente quando a gente vai Hum. fazendo assim, fica mais fácil de digerir, de respeitar o tempo de cada um, nosso espaço, nosso momento e permitindo. Porque essa questão que a gente falou bastante aqui, da comunicação, do que a gente passa, da imagem, dos estilos, está muito ligado com o nosso interno. Então, se eu não estou bem comigo mesma, eu posso colocar uma roupa super colorida, um saltão, e eu não me senti confortável e eu não consegui passar isso para alguém, porque eu preciso estar alinhada com esse momento que eu estou. Então, claro que a gente sabe que o oposto também acontece. Então, tô meio, ai, hoje não é um dia bom, coloca uma roupa colorida, ela dá um up, ela ajuda. Mas não dá Verdade. para ser tão desconectado, senão aquilo realmente não é sustentável e vai continuar sem passar a imagem, como a gente falava lá no início. Então, acho que é Exato. uma extensão. É preciso trabalhar internamente para conseguir passar isso também no exterior, na imagem, na É verdade. comunicação, no nosso posicionamento. Uhum, Perfeito. é verdade. E principalmente quando a gente pensa assim, quem são as pessoas que a gente admira em termos de imagem? Se você começar a se perguntar, às vezes são famosas, às vezes não são famosas. Para mim, a pessoa que mais me inspira sempre foi minha avó, a paterna. Ela era uma pessoa que, assim, de manhã, eu dormia na casa dela fim de semana, ela falava assim: vamos acordar, pô, penteia seu cabelo pra gente tomar café. Eu e ela só na casa dela, que Sim. ela já era viúva. Ela fala assim: penteia o cabelo, troca de roupa ou põe um roupão, porque a gente vai tomar café. E eu dormi na cama com ela, tipo, qual é a diferença? Nós estamos aqui, vamos sentar. Então ela fazia eu me arrumar para sentar, que fosse prender o cabelo, pôr o roupão, e eu amava roupão por causa disso. Pôr o roupão pra gente tomar nosso café o mais arrumadinho possível. Então a gente terminava de comer, ela falava assim: agora vamos tomar um banho e pôr uma roupa bem bonita que meu filho vai chegar a qualquer momento. Eu Sim. lembro muito de ficar assim, Ali, filho dela não é meu pai? Tipo, é só meu pai. Tipo, não é o príncipe que vai chegar, é só meu pai. E eu falei pra ela: mas não é meu pai? Ela: isso, seu pai vai chegar. Então ela fazia uma coisa, tipo, meu filho vai chegar. Então ela se arrumava, ela passava. Então ela era uma pessoa muito arrumada. Então, para mim, eu aprendi isso muito na prática, como era importante eu valorizar quem tá ali tomando café comigo, por mais que a gente Sim. tenha acordado juntas, vamos fazer o melhor possível com o nosso roupãozinho. Meu pai vai chegar, eu vejo ele todo dia, mas mesmo assim eu quero que ele veja diariamente que eu me importo. Então, ela era um ícone muito de estilo, assim, para mim. Então, a gente olhar que Uhum. muitas vezes ela não era a mulher, ela tinha um quadril bem maior que a linha de ombros, então ela tinha um corpo que não é o mais harmônico. Ela tinha um nariz meio grande, então não é a pessoa mais bonita, nem a mais rica que usa marca. Muita gente, quem inspira a gente é um conjunto da obra. Então ela É. era uma pessoa gentil, era uma pessoa que ajudava as pessoas, empática. Então, isso se mistura à imagem dela. Quando eu penso nela, não é simplesmente a roupa ou a maquiagem, é tudo que ela Sim. representa. Então, a gente questionar isso, quem são os meus ídolos de estilo? Então, nem sempre é a pessoa mais magra, nem sempre é a pessoa mais alta, com o corpo mais proporcional. Então, a gente dá valor porque tem valor, de fato. Eu vejo Exatamente. muito sobre assim, ai,
ícones de estilo no Instagram. E quando eu abro caixinha de pergunta, infelizmente, olha, o que que aparece para mim quando eu pergunto? Me fale quem é seu, assim, para eu fazer post, para eu conhecer gente nova, me fale quem são os ícones de estilo. Muito frequentemente são pessoas brancas, que né, não negras, nem são brancas, são pessoas jovens, são pessoas magras e pessoas muito ricas. Uhum. Então, essas pessoas com essas características, elas já são muito, né, o que a gente chama muito de padrão ainda hoje. E nem sempre são as pessoas que eu olho e falo, gente, eu não vejo nada de especial, essa pessoa só é novinha. Então, a gente Uhum. começar a pensar, o que que realmente é um ícone de estilo? Que tipo de coisa me atrai? Então, você começa a se surpreender com, às vezes, a gente vê pessoas como a Iris Apfel, que tem um documentário sobre ela, que é designer de interiores, ela usa um monte de acessório ao mesmo tempo, um óculos gigante. Ela fala, mais é mais e menos é um tédio. E Coco Chanel, outro Sim. ícone de estilo, Coco Chanel Foi. fala: toda mulher precisa se olhar no espelho antes de sair de casa e tirar um acessório, porque menos é mais. As duas são consideradas importantes para a moda e para o estilo, só que elas Sim. falam coisas opostas e ninguém está errado. É aquilo que a gente falou, vou abrir minha visão. Eu sou uma pessoa que eu não consigo sair muito cheia de coisa. Mas é o meu jeito, então falar assim, poxa, então eu acho que eu sou um pouco mais minimalista em termos de roupa, eu gosto de coisas mais Uhum. lisas, e tá tudo bem. Então a gente Não é pensar que isso melhor ou vai. pior do que o Não outro por causa é, disso. É a não questão é. de, acho que no fundo, o principal é estar mais confiante, conseguir ser mais você, porque quando a gente é quem nós realmente somos, a nossa essência, a gente toca muito mais, conecta com as pessoas, consegue passar aquilo que a gente deseja, os nossos valores, mais do que qualquer outra coisa. Então, acho que se fosse para resumir esse nosso encontro, seria isso: Sim, menos regra, menos limitação e mais possibilidade, realmente se permitir ser e passar aquilo que a gente é. exatamente. Você resumiu perfeitamente. Acho que não tem nada mais para dizer. Que É isso, delícia de Aline. encontro, Aisha, que delícia, porque eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente também, para além aqui do mundo online, acompanho seu trabalho, vejo que você realmente se dedica, se importa com as pessoas, e isso é uma coisa que eu realmente admiro nas pessoas, ainda mais hoje, que é não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos, e é Sim. cada vez mais é um número, é rápido, não tenho tempo, as pessoas não têm mais tempo para ninguém, não quero falar. E eu admiro quem para realmente prestar atenção, para se importar com o outro. Então, parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo, pela profissional incrível, pela mulher incrível que você é. Com certeza vem inspirando muitas profissionais que atuam na área e também clientes, digamos assim, pessoa final ali do trabalho, que começa a confiar mais nelas mesmas, começa a se posicionar com mais assertividade, porque é um conjunto, a gente precisa realmente alinhar tudo isso. Agora, eu não sei se você Verdade. quer finalizar com alguma mensagem, algum ponto. Ele, na verdade, eu quero te agradecer por essa oportunidade, eu digo mesmo a você. Eu também fiquei muito feliz quando a gente se conheceu no clã. E eu lembro muito que você falou dessa roupa laranja com rosa que eu te vi no hotel quando eu cheguei correndo, você já estava saindo. E eu pensei, nossa, que menina bem vestida, assim, que como aquilo era parte de quem você é, e te conhecer, a gente dividiu o mesmo sofá, então também sou uma admiradora do seu trabalho, da sua maneira de falar sobre comunicação com tanta humanidade, então eu também sou muito fã do seu trabalho, é um prazer estar aqui com você. E eu acho que a mensagem final é essa que você colocou mesmo, a gente sempre buscar ser quem a gente veio ser, de verdade, não quem a gente Uhum. acha que o outro quer que a gente seja, porque quando a gente está se vestindo do jeito que é nossa cara, a gente normalmente vai agir e se comunicar de acordo com quem a gente é, e nada mais verdadeiro do que isso. E acho que é assim que a gente contribui para o mundo, trazendo diversidade, trazendo quem a gente é, para ajudar nos pontos fracos de quem não tem o que a gente tem e ser ajudado pelo outro. Então, eu acho muito incrível esse trabalho também. Parabéns e obrigada. Obrigada, Isha. Foi um encontro maravilhoso, passou voando. Que delícia de Sim. troca. Obrigada por ter aceito o convite. Quero agradecer também a quem nos assistiu até aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que depois eu passo para a Isha para a gente dar continuidade. E agradeço imensamente a Isha. Até o próximo. Um beijo enorme. Espero que a gente se encontre Beijo. por aí, seja pelo mundo, seja em São Paulo, que Com a gente consiga certeza. se encontrar ainda. Combinado. Obrigada. Até mais.